Olá, meus amores, boa noite. Nós vamos iniciar hoje capítulo 7 de 2 Samuel e vamos fazer como a gente está fazendo mesmo, de começar os dois, a lermos os dois episódios, os dois capítulos, desculpa, os dois capítulos por dia, e vamos que bênção poder iniciar essa live. Vamos fazer nossa oração para a gente já iniciar, tá bom? Então vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento que aqui estamos reunidos, colocando nosso tempo, nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, Pai. Pedimos para que o Senhor nos toque, que sensivelmente a gente consiga sentir, que a gente consiga ouvir, que a gente consiga enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que está escondido aos nossos olhos, porque temos visões humanas, entendimentos humanos. E queremos estar mais conectados contigo, Jesus, para que a gente possa ter o entendimento espiritual, temos o sentimento espiritual, temos o olhar espiritual, os ouvidos espirituais, para que a gente possa estar em comunhão íntegra contigo. A gente agradece, Jesus, por ter nos trazido até aqui, a gente agradece porque temos saúde, porque temos pensamentos para que possamos continuar a nossa caminhada. Temos o Senhor nos guiando, Senhor, e é isso o que mais nos importa. É que não estamos sozinhos, é que não lutamos sozinhos, não entregamos batalhas sozinhos, não vencemos sozinhos, não estamos aprendendo sozinhos, pois temos o Espírito Santo nos guiando. E que bênção, que privilégio é poder ter. Então a gente agradece nesse momento, o Senhor, ter nos colocado nessa live hoje. Eu peço a sua proteção, eu peço para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, principalmente os nossos ouvidos também, para que a gente possa ouvir a Sua palavra, Pai, e entender aquilo no fundo do nosso coração que é necessário para o nosso aprendizado, necessário para nosso processo, né, de mudança, nosso processo de ser lapidados por Ti, pelas Tuas mãos. Novamente, que bênção, Jesus. Obrigada. Que hoje nós possamos ter uma boa live abençoada para a honra e glória do seu nome, que o Senhor nos conduza, porque essa live ela é consagrada a Ti, ela pertence a Ti. Então, que o Senhor nos conduza, nos abençoe e nos faça ter um momento de muita bênção, de conexão e principalmente de comunhão contigo. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos lá. A promessa de Deus a Davi. Quando o rei Davi já morava no seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, ele disse ao profeta Natã. Nós já vimos sobre Natã, filho, né? E a gente está vendo agora um momento, veja o que Deus diz. O Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos. Então, aqui ele está mostrando para a gente claramente que Davi está num momento de paz, né? Não tem inimigos correndo atrás dele, não tem ele correndo atrás de inimigos, não tem ele sendo, como é que diz, sendo perseguido, não tem. É um momento de paz. Então, Deus permitiu que nesse período dele, ele já estava morando no seu palácio, né? É, e o Senhor deu a ele esse período de descanso, porque agora ele, né, não tem mais os inimigos correndo atrás dele. Não significa que é para sempre, não significa que, né, mas isso vai dar contraste num dos atos que Davi faz, na qual o Senhor diz a ele que a espada estará na família dele para todo o restante dos tempos, né? Então a gente está vendo ele num contraste de paz, num contraste no qual a gente vai ver, então ele está bem, ele está em paz, não está tendo guerra, está reinando muito bem, está reinando na paz do Senhor Jesus Cristo, amém, né? Jesus Cristo, Deus que eu digo. Então, agora, a gente vai ver mais um pouquinho para frente, né? O porquê de Deus deixar bem claro para a gente aqui entender que ele está nesse período de paz, ok? Então, o profeta Natã disse: Aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca de Deus, desculpa, permanece em uma simples tenda. Natã respondeu ao rei. Ele disse ao profeta, não foi ele dizendo, né? Então Natã respondeu ao rei: Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Peraí, ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor.
Por acaso você é a pessoa que construirá uma casa para eu morar? Nunca morei em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje. Mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todos os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo, por que vocês não constroem para mim uma casa de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para governar sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os inimigos dos seus caminhos. Do seu caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E Deus, como sempre, cumprindo, né? Quem é que não conhece a história do rei Davi? Quem é que não conhece o rei Davi? Quem é que nunca ouviu dizer o nome Davi? Quem é? Não tem. Então Deus não estava falando só aqui, não, que ele seria famoso. Ele está falando que ele fará ele famoso, não naquela época, não naquele momento, não, ele fará Davi famoso, ponto. Quantos homens mais importantes da Terra. Então você pode falar de presidente de países, você pode falar de figuras importantes políticas, você pode falar, mas nenhum é tão famoso quanto Davi. Porque vão ter países que você vai perguntar: sabe quem é o presidente do país X? Você vai dizer, putz, não sei. Agora, pergunta para alguém: você já ouviu falar na história do rei Davi? E pode ter certeza que já ouviram. Sendo cristãos ou não, sendo de outras religiões ou não, já ouviram. Deus ficou tão emocionado, né, no caso, de ver Davi querendo dar uma casa para ele, porque ele diz: poxa, de todos os reis de todos os líderes, de todas as pessoas da qual passaram, né, por todo o processo, desde que tirei vocês, não só ele da pastagem, né, não só Davi das pastagens como pastor nada disso, mas a gente está falando também de um período desde que ele saiu do Egito. Ele nunca, que ele tirou os israelitas do Egito, ele nunca ficou em algum lugar. Você nunca ouviu dizer assim, ah, ali é onde o Senhor mora, né? No sentido fixo. Não. Foi sempre saindo de um lugar para o outro, lá para o outro, lá para o outro. Então, essa atitude de Davi de pensar, poxa, eu tenho essa casa linda, eu tenho esse palácio maravilhoso, e a arca do Senhor está numa tenda qualquer. Está num lugar pequeno, ou que seja grande, mas não importa, mas está num outro lugar. Então Deus vê aquilo com honra muito grande e ele começa não só a abençoar, a prosperar, né, mas ele começa a. Como é que diz a palavra? Esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra agora. Mas Deus começa a olhar para Davi e entregar a ele essas bênçãos, porque da forma com que ele está pensando, com o coração puro para com Deus, né? Esse pensamento dele é muito lindo. E Deus fala, eu nunca pedi. Porque normalmente, né, quando você pede algo que não vem orgânico de uma pessoa, ou não vem orgânico de um relacionamento, parece que você está forçando alguma coisa. Então, Deus nunca forçou ninguém a fazer uma casa para ele, né? E esse é o momento em que Deus responde a Davi, esse é o momento no qual o Senhor ah, não é premiar, essa não é a palavra premiar, né? Mas é... Ai, eu esqueci mesmo a palavra. Recompensar. Recompensar Davi. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali para que tenham o seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Homens perversos não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito, desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Aí que a gente começa a ver, né? Quando você começa a entrar numa posição de poder, quando pessoas têm posições de poder, quando você. Aí começa tudo, porque é tanta inveja, é tanto isso, é tanto aquilo. Então Deus está dizendo para eles que, olha, desde que, né? é,
eu tirei vocês, desde que eu iniciei vocês, iniciei salvando vocês, tirando vocês de tudo, né? Vocês nunca me deram uma casa, sempre tiveram inimigos correndo, né? Correndo atrás de vocês, perseguindo vocês, mas agora isso não terá mais. Também darei a você descanso de todos os seus inimigos. Saiba também que o Senhor estabelecerá uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar como seus antepassados, levantarei a sua descendência, um fruto do seu próprio corpo para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu o firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, com um P maiúsculo, né? E ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com varas de homens, com açoites aplicados por homens. Contudo, nunca retirarei dele meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão sempre diante de mim. E aqui diz, conforme alguns manuscritos do texto massorético e a Septuaginta, né? A maioria dos manuscritos do texto massorético diz traz de você. Então, diante, ele lendo aqui, né? Traz de você. O seu trono será estabelecido para sempre. Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. Aí agora vocês me aguardem um minutinho, que eu vou só consertar um negócio aqui. Um minuto, peraí. Continuando. Então, Davi inicia uma oração nesse momento. E aí, depois dele ter, de Natan ter recebido, né, essa instrução do Senhor, instrução de falar a Davi o que ele tinha mandado, através de Natan, profeta, né? Então, ele fala para ele tudo isso e envia a oração. E também Davi, quando, ó, como é que diz? E Davi, quando tá nesse momento dele de paz, né? Por enquanto, ele inicia uma oração, que é uma oração bem conhecida, e a gente vai entrar na oração aqui agora, mas é impossível a gente não se, como é que diz, se emocionar não só nessa oração, mas nesse momento na qual Deus fica tão feliz com Davi que quis, né, como é que diz? Quis criar uma casa para o Senhor, né, que fala, poxa, eu moro nesse palácio maravilhoso aqui, eu estou morando aqui, e Deus fica para lá e para cá, Deus não tem uma casa, está morando agora né, numa
digamos, em uma cabana nesse momento. Então, Deus vê isso com muito bons olhos, sabe? E acho que isso é importante, eu acredito, né, que isso é importante para nós, como cristãos, a gente entender que nós temos tantas coisas, tantas bênçãos, né, que é nós entregarmos nosso tempo para orar, entregarmos nosso tempo para poder conhecer a palavra dele, entregar nosso tempo não é nada comparado com o que ele nos dá, né? E esse é um momento muito bonito no qual Davi olha ao seu redor e fala: Poxa, eu moro bem, eu tenho tudo, né? A minha casa é esse palácio gigante e Deus, que é Deus, de fato, mora numa tenda. Só que daí Deus vai falar para ele que não é ele quem vai fazer a tenda, o palácio, a casa para o Senhor morar, né? E é outro contraste também, porque nós somos a morada de Deus. Nós temos, né? é, a obrigação de entender que o Espírito Santo habita em nós. Então, nós somos a morada do Senhor. Naquela época, ele não tinha morada, como ele mesmo estava falando, né? Então, agora a gente vê que ele tem a morada, porque Davi tem esse estalo na qual ele diz: Eu moro aqui, Deus está morando né, por ali, por cá, e não tem um lar. E Deus vê isso com muito bons olhos. Então, entrega a Davi essa bênção de que sim, haveria um lugar para ele morar, mas que não seria ele quem construiria, né? E sim, filho de Davi, que a gente sabe, obviamente, que é Salomão, né? A gente já ouviu falar bastante no Templo de Salomão, com toda certeza. Se você não ouviu ainda, pois é por isso, porque Salomão é quem constrói de fato a casa para o Senhor, né? Davi tinha sangue nas mãos, Davi tinha bastante sangue nas mãos por conta de guerra e tudo mais, então ele não era autorizado a fazer o templo para o Senhor, ok? Então, o rei Davi entrou e sentou-se na presença do Senhor e disse: Essa é a oração, olha a coisa mais linda. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? Como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com todas as pessoas, ó soberano Senhor. E aqui ele diz: ou é isso uma instrução para os seres humanos, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra, de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o tornaste conhecido ao teu servo. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é importante para nós também, porque todo mundo já ouviu falar de Deus alguma vez. Todo mundo já ouviu falar do nome Jesus em alguma vez, né, na vida. Não estou dizendo aprender ou ler a Bíblia ou ser chamado para uma igreja, mas o nome, né, de Jesus, ou falar da figura de Jesus Cristo, todo mundo já ouviu falar, obviamente. Muitos rejeitam, muitos não creem, muitos não querem não querem conhecer, muitos não conhecem, mas já ouviram falar, né? Nunca foram apresentados. E nesse momento é que é um momento importante para a gente realizar que Deus nos faz conhecê-lo. Nós somos chamados por ele para sermos conhecidos. Ele se faz conhecido, né? Olha o que que ele diz aqui. Realizaste este grandioso feito, e o tornaste, Deus se tornando conhecido ao teu servo. Então, quando a gente tem a bênção, e isso que vocês tenham no coração, na alma, no âmago, no fundo da vida de vocês. Quando a gente é chamado para conhecer Jesus, não há bênção maior no planeta Terra, na existência, nem no passado, nem no presente e menos ainda no futuro, porque no futuro, aqueles que não ouviram falar de Deus vão ter uma segunda chance de serem salvos, mas também não serão como os que serão arrebatados. Então, você ouvir falar de Deus, você ser apresentado a Ele e você não rejeitar, e você querer conhecê-lo, você abrir o seu coração para conhecê-lo, é a maior bênção que um ser humano pode ter. Tá, mas e os que não querem, ou os que não, por exemplo,
querem conhecer a Deus? Não conheçam. Todos vão enfrentar Deus no julgamento. Todos. Nós, os que não são salvos, né? Os que não são salvos serão condenados. Nós não teremos condenação em Cristo, mas seremos todos julgados por tudo que a gente fez e faz nessa vida, né? Então, ser apresentado a Jesus é mais do que uma bênção. É mais do que, assim, algo que a gente não consegue explicar, porque a gente acha que, ah, não, eu sou cristão, ah, não, eu tô lendo a Bíblia agora, ah, não, eu estou lendo a Bíblia tem uns 10 anos, ah, não, eu conheci Jesus quando eu era e a gente não tem ideia de uma vida sem Jesus, né? No caso, a gente já teve uma vida sem Jesus, a gente sabe como é que pode ser, né? Mas a gente não tem ideia de um passado e um presente, se a gente for comparar mesmo, porque a gente não vai ter memória específica de como era a nossa vida de manhã ao dormir por tantos anos, até o momento da conversão, como era sem Jesus. A gente não vai lembrar. A gente vai achar que, ah, uma vida normal, seguia a vida normal, trabalhava, fazia compra, mas não, espiritualmente falando, a gente nem lembra. A gente pode lembrar momentos difíceis que passamos, a gente pode lembrar dos altos e baixos, a gente pode lembrar de algumas situações da nossa vida, tudo mais, mas da nossa vida espiritual mesmo, a gente não lembra, a gente não consegue lembrar, porque como novas criaturas que somos em Jesus, né, o amor dele sobressai, estar com ele sobressai. Por exemplo, quando você pergunta, tá, e você lembra quando você foi, quando você se converteu? Eu lembro um momento específico, que foi quando o Espírito Santo levantou a minha mão. E só pode ter sido ele, porque eu não ia levantar minha mão. Não é porque eu não tinha vontade, ou porque eu sempre dizia que, eu já sou cristã, já acredito em Jesus, já conheço Deus. Já vou à igreja. Eu ia, né, numa igreja em Nova York que já era conhecida, cristã. Então, para mim, aquilo já era o suficiente. Eu não tinha que confessar a minha fé em voz alta, não tinha que fazer nada disso, porque para mim eu já era cristã, já era conhecida por Deus, a Deus, né? Mas, quando a gente se entrega, principalmente porque eu fui católica quando eu era criança e já tinha sido batizada, eu já tinha feito catequese, já tinha feito carisma, crisma, desculpa, crisma, tudo aquilo, e para mim aquilo ali já era suficiente para ter uma vida com Deus, né? Mas, quando de fato eu me entreguei para Jesus mesmo, né, espiritualmente dizendo, falando com a minha própria boca que eu estava, que eu acreditava, que com o entendimento eu fiz isso, a minha vida mudou completamente. Eu consigo lembrar um relacionamento de melhor amigo mesmo, de chamar o nome, de clamar o nome. E antes não, antes eu lembro que eu fazia oração, mas como se fosse para um Deus muito distante, o Senhor soberano, igual Davi ora, sabe? Igual Davi fala, o Senhor soberano. E aí eu achava que eu não sabia orar, porque Deus não respondia a oração. E foi só depois de me converter, depois de começar a ler a palavra de Deus, que eu fui realmente conhecer Ele como um parceiro de vida, o Senhor da minha vida, um relacionamento no qual eu podia chamar Ele de Pai, podia chamar Ele de Salvador, podia chamar Ele, ao invés de eu fazer rituais na qual eu tinha que, ó soberano, maior de todos, e sempre com dúvida se ali era o jeito certo de orar, se chamar ele de soberano tinha algo maior para chamar ele, ou se cada vez mais que eu dissesse a vossa majestade, se aquilo ali era o que me fazia estar perto dele, né? Então, tudo mudou, né? E essa entrega ela só é feita quando ele se apresenta a nós, não quando a gente é apresentado a ele desde criancinha, isso, aquilo, aquilo outro. Porque também é um encontro, obviamente, né? Mas com a nossa sã consciência mesmo, a gente dizer, não, agora eu escolhi fazer isso, eu escolhi conhecê-lo, eu escolhi segui-lo, eu escolhi ler a palavra de Deus, eu escolhi estudar, eu escolhi aquilo ali, essa ação, essa atitude, né? Deus transforma a vida de quem escolhe dessa forma. Então, quando Davi diz que ele se fez presente, tá aqui, ó, feito grandioso, e o tornaste conhecido,
ao teu servo, né? Ele está mostrando para a gente que não adianta só a gente dizer, ah, não, já ouvi falar, já conheço, já sou cristão, já conheço Deus. Não é a mesma coisa. Então, olha aqui, ele fala: Deus se tornou conhecido a ele. Então, todos nós temos esse momento no qual de verdade Deus se torna conhecido a nós. Então, esse chamado de ser apresentado a Deus não é simplesmente religião, não é simplesmente um rótulo. Não é simplesmente, ah, agora eu tenho que ser evangélico, eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser. Todos vocês que estão me ouvindo agora, incluindo a mim, somos evangélicos, porque a palavra de Deus, dita pela sua boca, você lendo a palavra de Deus, você passando o evangelho de Deus, você vira um evangelista da palavra de Deus, você vira um evangélico da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com religião. Quando a pessoa entende isso, é mais fácil, por exemplo, dela entrar em comunhão com Deus sem colocar doutrinas. Porque uma coisa é você dizer, eu sou batista, outra coisa é dizer, eu sou pentecostal, outra coisa é você dizer, eu sou. E outra coisa é você dizer, eu sou evangélico, eu sou evangélica, eu sou cristã, né? Eu sou cristão. Isso é completamente diferente, porque você não tem denominação. Agora, o evangelho que você passa à frente das pessoas, né? E isso, obviamente, que vai de cada um compreender, cada um receber, cada um querer também, né? Porque nem todo mundo sabe disso. É quando a gente estuda a palavra de Deus que a gente vai começar a entender os rótulos que os homens criam. Aquilo que o homem criou e gerou uma religião e colocou um nome, um símbolo quatro paredes e pronto, né? Então você pertence a Deus, você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você não pertence a nenhuma denominação. Quando você quer fazer parte de uma comunidade, aí você vai, você pode como é que diz? Você pode denominar o que você quiser de acordo com o seu coração, entende? Mas, por exemplo, João Batista, ele foi denominado Batista, né? Porque ele batizava. Mas ele não falou para Deus, Deus, eu quero um nome, eu quero um rótulo para as pessoas só me seguirem dessa forma, porque na palavra de Deus a gente vai ver essas denominações todas. A gente vai ver em Atos, em Pentecoste, a gente vai ver Pentecoste, não significa que eles eram pentecostais, porque eles eram batizados e pentecostais. Então, essas regras, essas doutrinas que encaixam na cabeça das pessoas, né, não podem ser diferentes, elas têm que ser todas iguais, mas elas não são. Então, preste atenção, porque quando Deus te faz presente na sua vida, se mostra a você, como Davi está dizendo, né? Se torna conhecido a você, você pertence a Ele. Então, tudo que você for pensar na vida, fazer na vida, querer na vida, faça para Ele. É o que o apóstolo Paulo diz. Se você não quer comer carne, que você não coma carne a Deus, para Deus. Se você quer ir a uma igreja que você vai, à igreja, né, em quatro paredes especificamente, por Deus. Para Deus. Se você quer guardar o seu sábado, que você guarde para Deus. Não para você ser testemunha de Jeová porque guarda o sábado, não para você ser pentecostal porque você fala língua estrangeiras, ou porque você é batista, porque você foi batizado, porque todos nós somos tudo aquilo. O pentecostal acredita no Espírito Santo falando e fazendo orações e falando a língua dos anjos. Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos acesso a tudo que o Espírito Santo dá. Se você acredita que você só é batista, não tem como, porque o Espírito Santo, ele batiza a gente no nome dele. Todos nós somos batizados no Espírito Santo, então todos nós também somos batistas. Então, essas coisas de denominação não pode te confundir, porque Deus se tornou conhecido a Davi por ser Deus. E por você também, e por mim também, e não colocou nenhum rótulo. Então, cuidado na forma com que esses rótulos são apresentados e como
você vê isso? Porque às vezes você deixa de ir a uma igreja, de congregar com pessoas, de conhecer outras pessoas, de conhecer outros evangélicos. Tire da sua cabeça esse preconceito da palavra evangélico. Tire da cabeça essa vontade de, não, eu preciso dizer que eu não sou, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque foi assim que eu aprendi, porque foi assim que eu... Se entrega somente a Jesus e entenda a raiz do cristianismo, né? Então, se Deus se tornou conhecido a Davi, e Davi não é uma religião, Davi não é um batista, Davi não é testemunho de Jeová, Davi não é pentecostal, Davi é de Deus. E assim somos nós. Todos nós somos tudo. Agora, somos tudo. Agora, dons, alguns têm, mas novamente, dons. Deus não colocou na Bíblia, seu dom é a sua bandeira de igreja. Seu dom faz. Pelo contrário, Deus manda todos nós compartilharmos os nossos dons. Isso não tem absolutamente nada a ver com religiões e doutrinas. Então, ache uma igreja que você se sinta bem quando você quiser ir. Porque nós não podemos viver em isolamento, desculpa, acho. Nós não podemos viver em isolamento. Não existe, mas eu não vou, mas é porque isso, porque aquilo. Se você vai, vai por Deus. Se você quer ir em alguma igreja, se você quer congregar em alguma igreja, se você quer conhecer pessoas da igreja, se você quer, vá com esse pensamento. Eu pertenço a Deus, eu não tenho nenhum de. Agora, se você quer congregar na igreja, fazer parte, ajudar aquela igreja a crescer financeiramente, espiritualmente, né? Aí você faz, mas para o Senhor. Ele é para quem você deve todo o seu respeito, clamor, temor e tudo isso. E Paulo diz que se você fizer algo, faça pelo Senhor. Você quer cobrir a sua cabeça na hora de orar? Faça para o Senhor, não porque religião X, Y, Z faz. Você quer se é, é, você quer guardar o seu sábado, você faz para o Senhor. Não porque religião X, não, você não precisa guardar o sábado porque é isso e aquilo, porque daqui você é só isso, ou aqui você é aquilo, ou dessa igreja você. Não existe isso para Deus. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Isso é bíblico, ok? Então, Deus se tornou conhecido a Davi está agradecendo esse feito grandioso nessa oração e continua dizendo: Por isso eu digo, quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que vimos com os nossos ouvimos com os nossos ouvidos. Quem é como Israel, teu povo? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e os seus deuses de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Ele libertou não só de deuses, não só de, mas libertou da terra também. Libertou eles dessas crenças. Libertou eles do Egito de tudo o que a população do Egito fazia. Vê o que ele fala: expulsar nações e seus deuses de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Então, Deus, quando liberta, ele liberta daquilo que é errado, daquilo que faz mal, daquilo que não pertence a ele, né? Então, quando você se sentir liberto de fato em Jesus, você não vai precisar de absolutamente mais nada, a não ser a palavra de Deus e os seus amigos, né? Pessoas que Deus coloca na sua vida, porque nós todos devemos pensar no próximo e ter próximos ao nosso redor, né? Mas é importante você peneirar, é importante você julgar, e você tem parâmetro bíblico para poder julgar onde você vai, com quem você vai e o tipo de pessoas que estão ao seu redor. Você não tem o direito de julgar as pessoas, a aparência das pessoas, porque nem Deus faz isso. Ele falou isso para Samuel em relação a Davi, que Deus não vê com os olhos dos homens, não julga pelo padrão dos homens. Então, isso a gente não pode fazer. Agora, a conduta das pessoas,
todas elas, incluindo nós, aqui vamos pagar perante a Deus. Se nós fizermos X, Y, Z, Deus vai nos, como a gente acabou de ler no início do capítulo, Deus vai nos punir porque Ele ama, e Ele fala que Ele pune porque Ele ama. Então, não veja a palavra punição como algo pesado para que a gente possa, não, mas aí Deus pune, só pune quem Ele ama. E se você é amado por Deus, permaneça no seu processo, porque Deus não está te abandonando nem te castigando. Ele está te amando. Cada detalhe é por amor. E aqui, quando ele fala disso, é por amor. Tudo que ele fez foi por amor. Tudo que ele faz é por amor. Tudo que ouvimos com os nossos olhos. Quem é como você, o povo, a nação da terra que tu, ó Deus, resgataste? Porque se ele não resgataste Israel, se ele não resgataste, né? Israel, e se ele não tivesse resgatado, desculpa, se ele não tivesse resgatado Israel, se ele não tivesse escolhido Israel para representar o nome dele, Cristo ia nascer de quem? Cristo ia nascer por quem? Por qual? Então, era necessário para que o nome dele pudesse ser grandioso e se tornar famoso. Para quê? Deus não faz. Eu ouvi esses dias na internet, porque Deus fez isso, mandou Jesus, tudo mais, para ele poder ficar famoso. Desde quando Deus precisava ficar famoso, gente? Ele fez isso porque Adão e Eva caíram lá atrás e ele precisava salvar as pessoas. Mas para salvar pessoas, você tem que saber quem é Deus, tem que ouvir o nome dele. É óbvio que ele tem que ser famoso. Como é que alguém pode chegar e dizer, você vai ser salvo no nome de Jesus? Quem é Jesus? Não, filho de Deus, Deus em filho. Mas quem é Deus? O que criou a terra. Como assim quem criou a terra? Então, é necessário que ele seja famoso, é necessário que ele seja muito grande. E as pessoas, às vezes, têm a necessidade de querer interpretar com os olhos humanos, achando que Deus é egocêntrico, é tudo pro nome dele, para salvação dele, não para salvação, desculpa, pro nome dele, pra honra dele, pra glória dele. Tem que ser, porque se ele não é famoso, se as pessoas não veem que ele faz milagres, se as pessoas não veem que ele tem piedade, se as pessoas não veem que ele perdoa, se as pessoas não veem, porque senão. Até hoje, inclusive, tem cristão que acha que Deus não perdoa por isso, não perdoa por aquilo, quando Jesus é o puro perdão. Se há arrependimento, há perdão. Se a gente não tiver arrependimento, não tem como a gente estar em comunhão com Deus, porque Deus é perdão, né? Cristo é perdão. Aquela cruz significou perdão. Então, ele tem que ficar famoso e cada vez mais mesmo, que seja através de você, porque isso é necessário, que ele fique muito, muito, muito mais famoso. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua dinastia. Faz conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre com essas palavras. O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Assim, a dinastia do teu servo, Davi, se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste ao teu servo quando disseste: estabelecerei uma casa para você. Por isso, teu servo achou coragem para fazer esta oração. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Ele achou a coragem porque Deus falou para ele. Então, se Deus falou para ele, ele foi lá com a coragem dele e falou: olha, o Senhor falou, disse isso, então eu estou aqui para cobrar, eu estou aqui para falar, eu estou aqui para pedir, porque o Senhor falou. E isso é importante, às vezes, a gente fazer, sabia? Você dizer a Deus: Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração. O Senhor fez isso ser possível. Então, se a minha fé tá afastando da crença do que o Senhor me prometeu, me traz para junto de novo de ti. Se as coisas no mundo estão me distraindo para que eu deixe de acreditar no que o Senhor falou que ia fazer por mim, me chame de novo. Senhor, o Senhor disse que eu seria feliz, o Senhor disse que eu seria isso, o Senhor seria, que o Senhor me daria isso, o Senhor disse que eu seria uma serva, um servo do Senhor, o Senhor disse que a minha vida faça. Não é para lembrar a Deus. É para estar na mesma linha, para estar no mesmo andar, na mesma página que Deus. Para fortalecer a sua fé, porque se tiver uma dúvida, não existe, não acontece. Jesus fala: se você crer de todo o seu coração e não duvidar, é o que ele diz. Então, às vezes, porque está demorando para chegar a bênção, às vezes porque virou de cabeça para baixo a nossa vida, ou às vezes porque uma coisa se distanciou do que Deus tinha para gente. Deus falou que eu ia ter isso, mas aí passou tanto tempo já que eu já nem acredito mais.
Não caia nisso, porque isso é o diabo tentando te afastar de Deus. A única coisa que ele quer que você faça é se afastar de Deus, afastar da fé que você tem de Deus. Então, clame, buscando e se relembrando do que Deus falou para você. Senhor, o Senhor disse que isso aconteceria, o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me mostrou isso. O Senhor me deu paz quando o Senhor disse que isso aconteceria. Eu acredito, eu creio. Não desista de crer daquilo que Deus colocou na sua história, no seu coração. Não deixe que as coisas do mundo te tirem a fé. A fé, ela é o combustão. A fé é aquilo que liga você entre Deus, você e Deus. Porque se você não tiver fé em Cristo, você não chega até Deus. Então você precisa de fé. A sua fé é o que vai mudar o seu ânimo, é o que vai mudar a sua coragem, é o que vai mudar a sua fé, é o combustível. Jesus é o caminho. A sua fé é a gasolina para chegar até lá, porque senão não chega. Tenha fé. Não deixe que as distrações do mundo, que o tempo que está passando, que não sei o quê, que todas essas desculpas mundanas, tire o seu foco daquilo que o Senhor prometeu a você. Não deixe. As tuas palavras são verdadeiras. E tu fizeste essa boa ação, essa boa promessa ao teu servo. Agora, pela tua bondade, abençoa a dinastia do teu povo, a fim de que ela continue para sempre na tua presença, pois tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e pela tua bênção a dinastia do teu servo será bendita para sempre. E veja se não é até hoje. Veja se Jesus Cristo não até hoje está aqui vivo. E a dinastia dele, porque, né, Davi, obviamente, Judá, Davi até hoje, a dinastia dele, o símbolo da bandeira de Israel. Davi quem criou, Davi quem fez, a bandeira vem de Davi. Então, é necessário ter fé, é necessário conversar com Deus, se lembrar do que Deus, não é para você lembrar Deus, que Deus não esquece, é para você se lembrar da sua fé em Deus. Porque quando ele promete algo no início, a gente fica tudo feliz. Ah, é porque Deus prometeu isso. E o que vai acontecer? Porque Deus colocou no meu coração que esse ano vai ser. E aí as coisas vão te distraindo, aí você começa, pode ser que eu entendi errado também. Ou pode ser que, sei lá, que, né, Deus desistiu. As suas palavras são verdadeiras. Não há mentira no que ele disse. Se ele disse, ele cumpre. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou deles o controle de Meteg e Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe tributo. Além disso, Davi derrotou Adadezer também pode ser, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Adadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000, ou conforme a Septuaginta, o texto massorético traz, capturou 1.700, né? Porque que ele fala 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria ou carros de guerra, condutores de carros de guerra ao invés de cavaleiros, e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e cortou os tendões de todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, o rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, de modo que estes passaram a ser vassalos ou vassalos de Davi e lhe pagavam tributos. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá ou de Betá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão, variante de Adorão, ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo pela vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze.
O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro, tomados de todos estes povos que havia subjugado. Edom, Moabe, Amon, Filisteia, bem como Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, porque Deus falou que ele ia ficar o quê? Davi ficou ainda mais famoso, porque Deus quando faz, não faz pouco, né? Ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas, ou os manuscritos trazem arameus, no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre Israel, governando todo o povo, com justiça e retidão. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, comandava os Queretitas e os Peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Enfim, finalizamos hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais 2 capítulos. Estamos quase na metade já. E que Deus abençoe vocês, dê um restinho de noite maravilhoso para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus.